Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, e desta vez numa nova exposição no Antigo Testamento, com o seguinte título: O Começo de Todas as Coisas, estudo sobre o livro de Gênesis. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 1, que tem o seguinte título: Gênesis, o livro da criação divina. Esta lição foi baseada no site Estudantes da Bíblia da CPAD, quarto trimestre de 2015, com os comentários de Claudionor de Andrade. Foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te fazer um convite. Você que é novo e está chegando agora no canal, não perca tempo. Se inscreva agora e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque fazendo isso, você será notificado e verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta forma você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas, e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1 e o versículo 1. Verdade prática. Sem o livro de Gênesis, as grandes perguntas da vida ainda estariam sem resposta. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 10, e também os versículos 14 e 26, que diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: Haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Introdução. Sem o Gênesis,
não teríamos condições de responder às grandes perguntas da vida. Quem fez os céus e a terra? E de onde viemos? Tendo em vista sua importância, a nossa fé, começaremos a estudar, a partir de agora, essa porção tão querida das Sagradas Escrituras. Que o Senhor nos ajude a entender a sua obra criadora e os propósitos da sua criação, e que o Espírito Santo nos ilumine com as histórias e doutrinas do livro que foi escrito há 3.500 anos e jamais perdeu a influência e a atualidade. Estude metodicamente o Gênesis. Destaque as partes que mais lhe tocaram o coração, aplicando-as à sua vida. Você comprovará a eficácia desse livro da Bíblia em seu cotidiano. Ponto importante. O livro de Gênesis responde às grandes perguntas da vida. Quem criou o universo e de onde viemos? Primeiro tópico. Tema, data, autoria e local. Neste tópico buscaremos algumas informações bibliológicas sobre o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, tema. O tema de Gênesis pode ser resumido em seu primeiro versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1 e o versículo 1. O assunto central do livro, portanto, é a origem divina dos céus, da terra, da humanidade e do povo de Israel. Em segundo lugar, data. A cronologia de que dispomos indica que o Gênesis foi escrito no século XV, antes do nascimento do Salvador. É a obra mais antiga a chegar-nos integralmente às mãos. Dos textos mesopotâmios e egípcios, por exemplo, só nos restam fragmentos confusos e bastantes duvidosos. Quanto ao Gênesis, nós o temos em sua integridade. Em terceiro lugar, autoria. As evidências da própria Bíblia indicam que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Lucas, capítulo 24 e o versículo 44. Inspirado pelo Espírito Santo, ele selecionou as narrativas orais e os registros genealógicos conservados pelos hebreus, redigindo-os como um todo homogêneo, coerente e lógico. Trata-se de um texto confiável e sem contaminação mitológica. Jesus mesmo atestou-lhe a historicidade. Mateus capítulo 19, do versículo 4 até o versículo 6, e Lucas capítulo 11 e o versículo 51. Sua inspiração divina é incontestável. Em quarto lugar, o livro de Gênesis foi escrito durante a peregrinação dos filhos de Israel rumo à Terra Prometida, isto é, entre o Egito e o deserto do Sinai. Êxodo, capítulo 24 e o versículo 4. Síntese do primeiro tópico. O tema central do livro de Gênesis se encontra no primeiro capítulo e versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1 e o versículo 1. Conheça mais a história da criação. A primeira coisa que chama a atenção do leitor da Bíblia é o laconismo, apenas 2 capítulos, com que a história da criação do mundo e da humanidade é contada. A aritmética de Gênesis é impressionante. Somente 2 capítulos são dedicados à história da criação e à entrada do pecado na raça humana. Por outro lado,
13 capítulos são dedicados a Abraão, 10 a Jacó e 12 a José, que nem era um patriarca, nem um filho por meio da qual as promessas da aliança seriam perpetuadas. Ora, presenciamos o fenômeno de 12 capítulos para José e apenas 2 para a criação. Seria impossível alguém ser, por assim dizer, 6 vezes mais importante que o mundo. Para conhecer mais, leia Manual do Pentateuco, CPAD, página 19. Segundo tópico: Objetivos do Gênesis. Todos os livros da Bíblia Sagrada foram escritos com objetivos bem definidos, pois o propósito de Deus sempre foi a redenção plena de Israel e dos gentios. 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Na leitura de Gênesis, ressaltamos 2 intuitos divinos. Em primeiro lugar, fortalecer a fé da geração do Êxodo. Os leitores ou ouvintes imediatos do Gênesis foram a geração dos filhos de Israel, que, resgatada do Egito, peregrinava em direção a Canaã. Na redenção dos hebreus, o Espírito Santo usou não somente a doutrina do único e verdadeiro Deus, mas também a narrativa da salvação. Êxodo capítulo 3, no versículo 14 até o versículo 16. Os israelitas, pois, careciam inteirar-se de uma grande verdade. O mesmo Senhor que criou todas as coisas e se revelou a Abraão era poderoso bastante para introduzi-los na terra prometida. Êxodo capítulo 3 e o versículo 17. Eles precisavam saber igualmente que a região de Canaã pertencia-lhes por direito, como atestam as várias escrituras de posse registradas em Gênesis. Gênesis capítulo 12 e o primeiro versículo, também no capítulo 15 e o versículo 18, capítulo 17 e o versículo 8, capítulo 26 e o versículo 3, capítulo 28 e o versículo 13, e também no capítulo 50 e o versículo 24. Em segundo lugar, responder às grandes perguntas da vida. Paulo sabia como empregar as verdades do Gênesis. No Areópago de Atenas, ele deixou bem patente aos filósofos que o Deus desconhecido, tão venerado pelos gregos, era de fato o Criador de todas as coisas. Atos capítulo 17, do versículo 19 até o versículo 31. Além de evangelizá-los, o apóstolo respondeu-lhes às grandes perguntas da vida. Quem fez o universo? E de onde viemos? Até então, eles haviam buscado respostas em seus poetas e filósofos, mas a mitologia é incapaz de satisfazer-nos a sede espiritual. Na proclamação do Evangelho, faz-se necessária a evocação de 3 verdades que se acham em Gênesis. Em primeiro lugar, Deus criou os céus, a terra e o homem. Em segundo lugar, em Adão todos pecamos, tornando-nos réus da morte eterna. Em terceiro lugar, entretanto, Deus providenciou-nos eficaz salvação através da semente da mulher, Jesus Cristo, nosso Salvador. A leitura do Gênesis nunca se fez tão necessária como nos dias de hoje. Nossas crianças precisam saber quem fez todas as coisas. O que eles veem não é a obra do acaso, é criação divina. Se não formos precavidos, doutrinas fúteis, como o evolucionismo, lhes roubarão a fé salvadora.
Síntese do segundo tópico. Um dos objetivos de Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, era fortalecer a fé da geração do Êxodo, mostrando que Deus é o grande Criador dos céus, da terra e do homem. Subsídio bibliológico. Gênesis leva-nos a retroceder além da história oficial. Pela revelação, desvenda a origem tanto do universo quanto do ser humano. A introdução da mensagem do livro da criação é a seguinte: para entender quem somos, de onde viemos, precisamos começar a partir de Deus. Existem realmente apenas duas maneiras de entender a origem de todas as coisas. Uma pessoa pode ver tudo como resultado de um acaso fortuito operando no universo impessoal ou como obra artesanal de uma pessoa talentosa. Gênesis contundentemente corrobora com a segunda posição. O livro da Bíblia associa a criação do universo a um Deus pessoal. Retrata os seres humanos como incomparáveis criações especiais desse Deus. Gênesis explica ainda a origem do pecado e do mal. Afirma a responsabilidade moral do homem e lança base para a doutrina da redenção. O livro de Gênesis registra a história dos hebreus, um povo escolhido por Deus para servir como um canal de bênçãos a todo o mundo. Promessas especiais dadas a Abraão, o grande patriarca, são evidências que Deus tem um propósito permanente para o homem. Este livro dá subsídios que favorecem o entendimento das Escrituras. A Bíblia inteira fala do contexto definido em Gênesis. Deus é Deus e preocupa-se unicamente com os seres humanos. Ele julgará o pecado. No entanto, coloca em ação um processo capaz de trazer os pecadores de volta ao santo caminho. Em um grande plano para benefício da humanidade, revelado no chamado de Abraão, o Senhor demonstra a maravilha do seu infinito e redentor amor. Richard Lawrence O. Guia do Leitor da Bíblia. Uma análise de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo. 12ª edição. RJ CPAD 2012, página 22. Terceiro tópico. O conteúdo do Gênesis. O livro de Gênesis pode ser dividido em duas grandes seções. Do capítulo 1 ao 11, temos a história primitiva, que vai da criação ao recomeço da civilização através de Noé. E do capítulo 12 ao 50, entramos em contato com o início da história de Israel. Todavia, para efeitos didáticos, adotaremos uma divisão mais analítica. Em primeiro lugar, criação. Em seus 2 capítulos iniciais, o autor sagrado mostra como vieram a existir os céus, a terra e a humanidade. Tudo quanto vemos e também o que não podemos ver foi criado por Deus. Gênesis, capítulo 1 e o versículo 2. O capítulo 2 é dedicado à criação do homem e da mulher e à instituição do casamento. Temos aqui uma história real e não uma parábola, como alegam os incrédulos. Em segundo lugar, a queda e a degradação humana. Nos capítulos 3, 4 e 5, vemos como o pecado foi introduzido no mundo e as suas terríveis consequências. Em meio a essa tragédia, porém, o Senhor anuncia a redenção da humanidade através da semente da mulher.
Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. Em terceiro lugar, o dilúvio. Devido à degradação da raça humana, o Senhor decreta o fim da primeira civilização. A descendência de Adão, porém, seria preservada por intermédio de Noé. Gênesis capítulo 6 e o versículo 8. Em quarto lugar, o recomeço da civilização. Passado o grande dilúvio, Noé dá início a um novo ciclo civilizatório. A história do recomeço é contada dos capítulos 9 a 11 de Gênesis. Dessa forma, o clã noético acaba por gerar nações, línguas e culturas diferentes. Em quinto lugar, a origem da nação de Israel. A partir do capítulo 12 até o fim do livro, o autor sagrado dedica-se à formação da nação de Israel. A história do povo eleito no Gênesis tem início com Abraão e encerra-se com José. Síntese do terceiro tópico. Podemos encontrar no livro de Gênesis temas como a criação, queda e a degradação humana, o dilúvio, o recomeço da civilização e a origem da nação de Israel. Subsídio bibliológico. 7 características principais assinalam Gênesis. Em primeiro lugar, foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, com possível exceção de Jó, e registra o começo da humanidade, do pecado, do povo hebreu e da redenção. Em segundo lugar, a história contida em Gênesis abrange um período de tempo maior que o restante da Bíblia e começa com o primeiro casal humano. Dilata-se, abrangendo o mundo antediluviano, e a seguir limita-se à história do povo hebreu, o qual, semelhante a uma torrente, conduz a redenção até o final do Antigo Testamento. Em terceiro lugar, Gênesis revela que o universo material e a vida na Terra são categoricamente obra de Deus e não um processo independente da natureza. 50 vezes no capítulo 1 e 2, Deus é o sujeito de verbos que demonstram o que ele fez como Criador. Em quarto lugar, Gênesis é o livro das primeiras coisas, a primeira família, o primeiro nascimento, o primeiro pecado, o primeiro homicídio, o primeiro polígamo, os primeiros instrumentos musicais, a primeira promessa de redenção, e assim por diante. Em quinto lugar, o concerto de Deus com Abraão, que começou com a chamada deste, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. Foi formalizado no capítulo 15 e ratificado no capítulo 17, e é da máxima importância em toda a Bíblia. Em sexto lugar, somente Gênesis explica a origem das 12 tribos de Israel. Em sétimo lugar, revela como os descendentes de Abraão, por fim, se fixam no Egito durante 430 anos, e assim preparam um caminho para o Êxodo, o evento central do Antigo Testamento. Bíblia de Estudo Pentecostal, RJ-CPAD, 1991, página 29. Conclusão. Veja como são contrastantes o primeiro e o último versículo de Gênesis. Na abertura do livro, um toque de indescritível alegria. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1 e o versículo 1. No último, uma nota de condolências. E morreu José,
da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Gênesis capítulo 50 e o versículo 26. Apesar do luto que encerra o Gênesis, todos, judeus e gentios, somos chamados a herdar a vida eterna. Foi o que o Senhor prometeu a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12 e o versículo 3. Essa promessa é disponibilizada aos que creem em Jesus e receberam o perdão de seus pecados. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, o começo de todas as coisas, estudo sobre o livro de Gênesis. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Retornarei em breve, em minhas mãos está o galardão, e darei a cada homem segundo os seus atos. AMRL3, o canal da família cristã.